Ok. Bom dia, pessoal, todas que nos assistem. Meu nome é Antônio Augusto Martins César, eu sou Senior Fellow do Núcleo África, do SEBRE, e sou diretor do Departamento de África do Ministério das Relações Exteriores. O Núcleo África do SEBRE foi criado no início deste ano, e congrega vários pesquisadores que se dedicam ao estudo do continente africano e das relações do Brasil com a África, e pesquisadores de diferentes origens, diferentes formações. E hoje o nosso objetivo é um dos veios do Núcleo África é estudar a atualidade africana. E o nosso evento de hoje é intitulado As Eleições na África do Sul, Cenários Futuros em uma Nova Configuração Parlamentar. É um tema muito atual. Como nós sabemos, a posse do presidente eleito será amanhã, está prevista para amanhã, lá em Pretória. E nós temos aqui um grupo de especialistas, de pessoas com ampla vivência da África do Sul para discutir. Eu preferi não participar desse debate por ser um tema muito atual e eu achar que não deveria participar ativamente como diretor do Departamento de África, mas tenho a felicidade de contar aqui com pessoas muito preparadas para fazer isso, a começar da Natália Dias, que vai ser a nossa moderadora, e é uma pessoa, ela é pesquisadora sênior do SEBRE, do Núcleo África também, e ela tem ampla experiência na África do Sul. Ela tem quase 30 anos de atuação na área de banco de investimento e foi presidente do Standard Bank Brasil. E o Standard Bank, como sabemos, é um banco sul-africano, dos maiores do continente. Então, ela tem muito a dizer do passado recente e da atualidade sul-africana. Eu convido a Natália, então, a apresentar os demais debatedores e desejo uma ótima conversa a todos. Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder discutir um pouquinho o resultado das eleições na África do Sul e implicações para o futuro. Eu tenho a honra de moderar um painel com dois colegas que vão poder trazer diferentes perspectivas sobre esse tema que a gente vai discutir hoje. Então, nós estamos aqui com o Emil Myburgh, que é um advogado internacional que tem atuado ao longo dos anos, tanto assessorando empresas brasileiras que queiram comercializar ou investir na África do Sul e vice-versa, empresas sul-africanas com operações aqui no Brasil. Eu também tenho a honra de dividir aqui essa tela com a professora Laura Moutinho. A professora, ela é uma professora livre-docente do Departamento de Antropologia da USP e também está agora concentrada aí em alguns estudos e em pesquisas na África do Sul. Bom, eu vou começar um pouquinho essa nossa conversa de hoje, talvez trazendo uma perspectiva da África do Sul recente, para depois a gente poder começar a dividir um pouquinho esse nosso debate de hoje. Eu vou dividir aqui a minha tela, acho que eu tentei resumir aqui em alguns gráficos o desafio que a gente vê para a África do Sul. E com isso eu queria depois jogar a bola para a gente começar a debater aqui com os nossos convidados de hoje. Só um minutinho, vou colocar aqui no comecinho. Joia. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Bom, vamos lá. Então, eu selecionei aqui, primeiro, como é que está a composição do parlamento na África do Sul, agora em 2024, depois das eleições recentes. Acho que o principal fato que a gente precisa trazer
é que o presidente Cyril Ramaphosa acabou levando a ANC agora nessa nova eleição ao seu pior resultado. A ANC, que é o Congresso Nacional Africano, o partido que foi responsável pela democratização aqui no pós-apartheid da África do Sul, ao seu pior desempenho eleitoral nos últimos anos. Pela primeira vez, a ANC não tem maioria para poder governar na África do Sul, mas também deu um passo relativamente bastante importante, fazendo uma aliança com a Aliança Democrática. Então, esses dois partidos aqui conseguiram, junto com alguns outros menores, formarem maioria para governar a África do Sul. Mas a gente vê que o Congresso Nacional Africano vem numa tendência de redução da sua participação e pela primeira vez a gente tem, então, esse quadro configurado. A gente tem também o ex-presidente Jacob Zuma fundando o MK, que é uma dissidência da ANC, e se colocando agora, junto com o Economic Freedom Fighters, também como uma oposição ao governo estabelecido. Então, acho que essa é a primeira grande novidade desse cenário das eleições da África do Sul, que, em certa medida, essa fragmentação e essa mudança das forças, elas têm uma comparação também com as eleições recentes na Índia, no próprio Brasil e no México também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que depois também a gente tem alguns dados que mostram por que a perda de popularidade, em alguma medida, da ANC. Em que pese que nos últimos 30 anos houve um ganho de riqueza, uma melhora na condição econômica da maior parte da população, a gente pode ver que esses ganhos eles foram bastante relevantes até 2011. Desde 2011, a África do Sul ela enfrenta um desafio econômico com baixo crescimento e, mais do que isso, uma redução no PIB per capita. Então, o aspecto econômico tem sido bastante relevante aqui nesse contexto. A África do Sul ainda figura, quando a gente olha o índice de Gini, como uma das sociedades mais desiguais do mundo. Então, em certa medida, tem também aí um desafio bastante grande de como é que, não só de crescimento, mas também de inclusão da maior parte da população. A gente também tem, na África do Sul, uma das maiores taxas de desemprego do mundo, de acordo com os dados do Banco Mundial. Então, cerca de 1/3 da população da África do Sul não tem acesso a trabalho. Uma das grandes causas tem a ver com educação e treinamento técnico. Esse é um grande desafio e é um desafio que se acentua mais quando a gente olha a população mais jovem. Na população de 15 a 34 anos, nós temos 44% da população da África do Sul que não está nem engajada, nem trabalhando, nem estudando, nem se qualificando. Então, esse é um desafio social bastante relevante da África do Sul também. E, do ponto de vista econômico ainda, a África do Sul, que tem um desafio muito grande do ponto de vista da transição energética, e antes disso, até de ter energia suficiente para permitir o desenvolvimento econômico. Aqui a gente está falando no programa de load shedding, que nada mais é do que um racionamento de energia que tem sido implementado pela empresa de eletricidade da África do Sul, a Eskom, ao longo dos anos, para poder racionar a energia, porque não tem energia suficiente para atender toda a população. A gente vale lembrar que a matriz energética da África do Sul ainda é 80% movida a carvão. Muito da baixa performance ou eficiência da Eskom vem por conta de usinas que são bastante antigas e falta de manutenção e investimentos. Em que pese que o governo do presidente Cyril Ramaphosa ele fez uma série de modernizações no setor elétrico, inclusive a África do Sul fez um programa muito bem sucedido da atração de investimento privado no setor de energia, que é o IPP, o Independent Power Producer Program, para, sobretudo, desenvolver as energias renováveis. Ainda essa transição ela acontece num nível aquém ou num ritmo mais lento do que aquele necessário. O governo da África do Sul, ele então regulou o setor e tem permitido cada vez mais a energia descentralizada para, sobretudo, o solar
para que a população possa ter acesso à energia, e mais recentemente teve uma grande vitória, conseguindo um empréstimo de 8,5 bi de dólares com países ocidentais para o programa da transição justa de energia, o Just Energy Transition, que é um programa que visa fazer a transição energética da África do Sul até 2050. E um último aspecto relevante, apesar dos desafios de desenvolvimento econômico, a África do Sul ainda dentro do continente africano é uma das economias mais desenvolvidas, é o segundo maior PIB do continente, depois da África subsaariana, depois da Nigéria. Obviamente, os países do norte da África têm um PIB maior, mas um PIB aí de mais ou menos 200 bilhões de dólares, e ainda funciona como um polo de atração de imigrantes do próprio continente. Aqui a gente está mostrando na tela um pouco a origem desses imigrantes, que em certa medida também competem por empregos e vagas na economia, o que gera algumas tensões e movimentos aí de xenofobia. Então, talvez esses são alguns dos gráficos que ilustram um pouco os desafios que o país enfrenta hoje em dia, mas também é uma economia bastante dinâmica e que tem uma série de oportunidades. Eu acho que é isso que a gente vai começar agora a discutir com os nossos painelistas nessa manhã. Bom, eu queria começar com o Emil, pedindo para você para você dividir com a gente um pouco a tua perspectiva. Emil, você tem assessorado grandes empresas nos dois lados do Atlântico, né? Tanto as brasileiras investindo na África do Sul e vice-versa. Como é que você vê, do teu ponto de vista, o resultado das eleições sul-africanas? Qual é o sentimento do ponto de vista dos empresários dos dois lados e quais são as perspectivas para o desenvolvimento econômico da África do Sul a partir desse resultado? Primeiramente, muito obrigado, Antônio e Gustavo, pelo convite. Uma grande honra participar desse evento, junto com a minha amiga e colega de longa data, a Laura, Natália também. Acho que, primeiramente, para mim, pessoalmente, eu fiquei muito surpreso com o resultado, porque o que eu vi recentemente nos Estados Unidos e no Brasil, com as eleições aí, é que eu não estava confiando muito nas pesquisas do resultado. Em 2022, com as eleições no Brasil, todo mundo inicialmente disse que o Lula ia ganhar com uma margem substancial, que no final não foi o caso. Aqui na África do Sul, as pesquisas já apontaram uma derrota para o ANC faz muito tempo. E com a minha experiência com esse tipo de pesquisa no Brasil, eu estava desconfiado. Eu, pessoalmente, não acreditei que o ANC ia perder a maioria deles. Pelo resto do país, que eu li nos jornais e falando com amigos e colegas, ainda tenho uma sensação de surpresa, de que ninguém ainda conseguiu acreditar que o ANC perdeu a maioria deles. Mas isso traz para nós muitas possibilidades e eu acho que é quase um futuro promissor, muito melhor do que a gente via nos últimos anos. De um lado, para mim, eu acho que nós voltamos para 94. Quando 94 foi a primeira vez que eu votei, eu tinha 21 anos na época, 21, sim. Eu votei como aluno em Stellenbosch. Eles nos deram 3 dias de férias para todo mundo poder votar. Naquela altura foi muito informal, nem era necessário ser cadastrado como eleitor. Basta ter tido um documento de identidade e você se podia votar. E já foi previsto naquela altura que o ANC, o governo negro, ia colaborar com a minoria branca. E o ANC e o então Partido Nacional, National Party, governaram juntos por acho que quase 2 anos. E daí um dia, de repente, o F.W. de Klerk resolveu que ele não quer mais participar desse governo de união nacional e saiu. E
A minha opinião é que isso causou muito dos problemas raciais no futuro que a gente viu aqui na África do Sul, porque quando o F.W. de Klerk saiu desse governo de união nacional, isso sinalizou que, como ou sem razão, não sei, mas sinalizou que os brancos queriam continuar protegendo a posição de privilégio que sempre tivemos. Também entendo que a ANC precisava de uma oposição, mas não devia ter sido feito dessa forma. Agora, 30 anos depois, estamos de volta nesse tipo de governo. O ANC, desta vez, que é diferente de 94, o ANC precisa do DA. De uma certa forma, o DA, a Aliança Democrática, é o sucessor do Partido Nacional. Com muitas diferenças e muitos melhoramentos, eu devo dizer. E o que é bom disso, para ambos, o ANC e o DA, agora vão ser forçados a colaborar. Tanto do ANC e do DA, os dois têm que entender e ver as posições do outro. O ANC não está totalmente errado, embora o DA ache isso, e vice-versa. Então, é isso que, na minha opinião, foi o que o Nelson Mandela queria, que os dois lados do país têm que sentar e colaborar, querendo ou não. E essas eleições nos forçaram a fazer isso. Então, para mim, essa é uma perspectiva muito positiva, porque é assim que a democracia tem que funcionar. Ninguém deve ter uma maioria absoluta. Ótimo, obrigada. Laura, eu queria agora passar um pouquinho para você, porque acho que em alguns artigos, inclusive, que eu li, uma das questões também que eles apontam para essa mudança, além, obviamente, do questionamento do fraco desempenho da economia, tem a ver também com as novas gerações não terem vivido o momento do apartheid, terem um outro olhar ou uma distância maior do movimento de liberação. E, por outro lado, a gente viu nos gráficos o desafio que essa população jovem encontra quando ela sai da universidade e não tem trabalho, né? Então, dado que você também tem esse trabalho na universidade, como é que as novas gerações elas viram esse resultado? Como é que elas têm se comportado nas eleições? E qual é a perspectiva de futuro para essas novas gerações? Como eles veem a África do Sul no futuro? Bom dia a todas as pessoas presentes. Obrigada, Natália, pela pergunta, Sebe, pelo evento. Agradeço, Antônio Augusto e Gustavo também aí pela organização, pelo convite, né? É uma alegria estar aqui, uma alegria partilhar também, né, com vocês essa reflexão e ver esse interesse. Eu pisei na África do Sul pela primeira vez no final do governo Mandela, em 1999, num contexto muito diferente do atual, e venho pesquisando no país, então, há 24 anos, né, desde o meu doutoramento. Foi muito interessante ouvir o meu colega Emil, que justamente ele está lá, ele é sul-africano, ele vem acompanhando, né, por dentro a história, e eu, nesse sentido, também queria chamar a atenção, porque nós fizemos o seguinte, né, eu coordeno 2 projetos na África do Sul, e eu estou com um grupo de estudantes, a gente está monitorando as eleições há mais ou menos 2 meses, né? Então, Natália, eu vou responder a sua pergunta com 2 sentidos, um pouco que aparece nos jornais, mas também seguindo o monitoramento que nós fizemos, né, diretamente nas eleições, porque nós saímos a campo nas eleições para entrevistar pessoas, perguntar. Então, fazer um pouco um contraste aqui do que dizem nos jornais, mas do que diz, quer dizer, não é a população, mas são pelo menos algumas das pessoas que nós entrevistamos. Um rebatimento importante, que estava também presente na fala, né, do meu colega Emil, em relação a essa expectativa. Foi muito curioso ouvir, né, como foi a votação em 1994, porque todo o tempo essas eleições foram apresentadas nos jornais como são as eleições mais importantes desde as eleições desde a eleição do Nelson Mandela, né, desde o início da democracia. E ela também foi apresentada como uma oportunidade de trilhar novos caminhos, né? Como você mesmo apresentou, Natália, que foi incrível aqui
a organização dos seus dados, né, que você fez aí nessa introdução, é, quando você fala, esses dados que você apresentou sobre imigração, eles são importantes porque eles aparecem na fala dos jovens que nós entrevistamos todo o tempo, né? Então, o que a gente tem notado? Primeiro, sim, né? Isso apareceu nas nossas entrevistas, dizendo, olha, a questão da luta, né, da struggle, é uma questão para os meus pais, para os meus avós. Eu não vivi isso, eu não sei, né? Eu não sei como é. Né? O que eu sei são os problemas atuais que nós estamos vivendo, e os problemas são inúmeros. Isso eu estou dizendo que apareceu nas entrevistas que nós fizemos em Stellenbosch e fizemos também na Cidade do Cabo, perto da UCT, então tem mais ou menos um grupo, talvez, aí de estudantes universitários, né? Então, existe um cenário, mas conversamos muito também, em geral, ali, tem muito motorista de Uber, interessante seus dados sobre imigração, porque a maior parte dos motoristas de Uber lá é do Zimbábue, né? É uma outra coisa interessante. Eu apenas peguei 3 motoristas nos 6 meses que eu estive lá, que eram da Cidade do Cabo, né? Então, tem uma questão que eu acho que aparece com força, há uma falta de perspectiva, há uma questão relacionada ao desemprego, de fato, e há um questionamento das decisões que foram feitas em relação à educação desde 1994. Quer dizer, o que acontece 30 anos depois que você não tem uma população completamente qualificada? Eu acho que, para um público brasileiro, é preciso lembrar que a África do Sul tem 11 línguas oficiais. Ou seja, eles acham, né, todas as pessoas que eu converso, quando eu digo país tem uma língua oficial, quer dizer, que é o português, as pessoas ficam absolutamente surpresas como é possível, né, um país continental como o nosso ter apenas uma língua oficial, na verdade 2, né, Libras, né, e a África do Sul são, na verdade, 12 com a inclusão de Libras, né. Então, eu acho que isso é uma perspectiva, uma questão super importante. Eles começam a estudar inglês apenas no grade 4, a partir do 4º ano. Então, eles são primeiros, eles vão entrando no sistema escolar a partir da sua língua materna, da sua, né, mother tongue. E eu acho que isso é uma das questões para esses jovens, para eles se qualificarem posteriormente para o mercado de trabalho, para o campo acadêmico, educacional, que é o controle do inglês, o que, por exemplo, é completamente diferente do Zimbábue. Todos começam a falar inglês desde o grade 1 e eles têm uma qualificação, né, uma competência na língua que é muito grande. Então, eu destacaria esse como um ponto importante, nessas perspectivas de futuro, no acesso a bens, a consumo, a educação, a entrada na universidade, né? Então, como o inglês é a língua do business, o inglês é a língua acadêmica, o inglês é uma língua fundamental para o seu acesso a emprego, muitos dos sul-africanos, das sul-africanas, não têm esse acesso. Então, assim, nas nossas entrevistas, né, eu estou falando desse nível local específico, mas que ajuda a pensar, né? Então, como antropólogo, eu fico perto das pessoas, eu olho para os fenômenos mais amplos, mas vamos ver o que as pessoas pensam, né? O que nós vimos foi uma falta de perspectiva e uma certa desesperança e um desejo de mudança muito evidente, mas alguns que chegavam a ser aflitivos, porque também tem um certo desconhecimento da história do país, né? Então, só para te dar um exemplo, para eu finalizar, porque eu acho que, se você puder controlar meu tempo, vamos falar demais. Mas, por exemplo, o DA, eu estava numa área do DA, que é o Democratic Alliance, que agora, né, fez aqui a coalizão com o ANC. Na região que eu estava, o DA estava com um bol assim, muito grande, de louça muito bonito, distribuindo para as pessoas na fila de votação maçã, distribuindo um carvãozinho para fazer o churrasco africano, que é o braai, e distribuindo água, quer dizer, o que no Brasil não é permitido, né? Porque isso é um tipo de campanha de boca de urna, né? Mas eles estavam ali fazendo esse tipo de trabalho. Então, o que algumas pessoas dizem é que o DA, ele governa para os brancos, ele não contempla as pessoas negras, as pessoas colored, que é a categoria que eles usam para mestiços. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria, esse é um exemplo, mas a outra coisa que eu queria mencionar, que eu acho que é muito importante e diferente para o público brasileiro, é pensar uma democracia também em termos étnicos, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental para entender o percurso, entender o que eles ali estão desejando, e como o debate político acontece, porque no Brasil isso aparece como questões, a questão racial, a questão de gênero, por exemplo, né? Ali não, né? Tem diferenças étnicas significativas na constituição do Estado e da política. Não sei se te respondo, mas são as considerações que eu gostaria de fazer.
Não respondeu, e realmente é muito mais complexo, né, a realidade, quando a gente leva essa questão da etnia, das diferentes etnias e das diferentes línguas dentro de um país como a África do Sul. Muito interessante a tua perspectiva. Bom, eu queria voltar um pouquinho para o Emil e aproveitar como você tem atuado, né, ao longo dos anos, acho que é bastante tempo, né, fazendo essa ponte entre Brasil e a África do Sul. Emil, eu acho que a gente passou por um período de muita aproximação entre o Brasil, de uma maneira geral, e o continente africano. Na primeira década dos anos 2000, a gente vê, pelos números de comércio exterior ou pelos números de investimento estrangeiro direto, que houve um crescimento muito grande do fluxo e uma aproximação, em grande medida, muito apoiada pelo próprio, nos dois primeiros governos do presidente Lula. E depois a gente teve um período onde, apesar da África ter se aberto para maior, principalmente do ponto de vista do comércio exterior, ter aumentado muito a sua abertura econômica e o comércio com outros países, e aí, obviamente, a gente pode citar bastante China e os países europeus, sobretudo, com o Brasil a gente tem uma certa estagnação nos últimos anos. O presidente Lula, voltando ao poder desde o começo, ele traz um olhar novo, né, para as relações do Brasil com o continente africano, e obviamente tem sido um grande porta-voz vocal não só da relação do Brasil com o continente africano, mas com os países do sul global, mas a África em particular tem sido um ponto de destaque. Como é que você vê, do ponto de vista dos negócios, né, quais são as perspectivas de ambos os lados para a gente poder estreitar essas relações comerciais e de investimento entre as duas regiões, entre o Brasil e a África do Sul? Primeiramente, eu acho que as empresas brasileiras que estão aqui não ficaram muito assustados com as eleições. Geralmente em consultas ou em conversas com os meus clientes, eles me perguntaram o que você acha que vai acontecer, daí conversamos, mas ninguém ficou apreensivo, dizendo, olha, Emil, nós estamos parando todos os investimentos porque se der mal, a gente vai fechar as portas. Inclusive, no mês que vem, a Marco Polo, a fabricante de ônibus brasileira, vai lançar, que já está na África do Sul há mais de 30 anos, eles têm uma fábrica própria aqui em Joanesburgo. Eles vão lançar o novo modelo da Marco Polo, a G8, aqui em Joanesburgo, e isso foi anunciado já bem antes das eleições. Então, mesmo com a incerteza que a queda do ANC trouxe para o país, para um investidor de grande porte como Marco Polo, eles já estavam planejando para investir no futuro. E falando com outras empresas brasileiras aqui, que são nomes de casa, como dizemos aqui, a Seara Alimentos, Odebrecht e outras, ninguém estava com medo do futuro. Então, eu acho que não vai mudar muita coisa comercialmente entre a África do Sul e o Brasil. E, recentemente, eu vi um pequeno aumento, ainda modesto, entre novas empresas que querem investir na África do Sul, abrindo empresas aqui, não são da Porsche como Marco Polo ou JBS, mas pequenos empresários já estão olhando para a África do Sul para voltar aqui. Eu ainda vamos ter que ver se vai ser igual à primeira década, como você falou, naquela primeira década, sabe, o meu telefone não parava de tocar, de novas empresas brasileiras que queriam vir para cá. Ainda não voltamos a esse ponto, mas já tem novas empresas, inclusive eu tenho um novo cliente que quer processar o antigo parceiro, então esse já é um nível de interesse mais desenvolvido, porque geralmente quando alguém quer brigar é porque tem alguma coisa que ele não quer perder. Quando alguém simplesmente deixa para lá, eu não vou voltar para a África do Sul, não me importa o que eu perco, é outra coisa. Então, eu acho que estamos vendo
o melhoramento modesto. Espero que cresça. Tá joia. E você consegue identificar setores específicos que têm tido maior demanda? É generalizado? Acho que essa é uma pergunta. E o segundo, assim, com o estabelecimento, a aprovação, a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio Africano, o Africa Free Trade Continental Trade Agreement, muitas pessoas veem a África do Sul potencialmente como esse polo catalisador de investimentos para empresas que queiram ter aí explorar um mercado como o africano. Você vê um pouco esse movimento ou isso parou por conta da pandemia e está mais atrasado a implementação tanto do acordo quanto o posicionamento da África do Sul como esse polo de atração de investimento? Ok, a África do Sul sempre vai ser o lugar, o polo aqui na África para não apenas empresas brasileiras, mas empresas internacionais, por vários motivos. Nós temos uma indústria bem desenvolvida, setor financeiro, como vocês sabem, Natália, que é muito bem desenvolvido, mas a minha experiência ao longo de 24 anos é quando uma empresa como Marco Polo ou Seara ou qualquer outra empresa decide abrir na África do Sul ou na África, geralmente eles trazem a família, eles mandam um gerente aqui como a família e como a qualidade de vida na África do Sul, até em Joanesburgo, é muito boa. E geralmente as famílias não querem ir morar em outros países africanos. E isso faz com que as empresas mandem os gerentes para a África do Sul. Agora, com esse acordo de livre comércio africano, acho que ficou até melhor para empresas brasileiras. Inclusive, só para falar uma coisa rapidinha, eu tive um cliente que ele trabalhava na África do Sul. Depois, a empresa dele mandou ele para a Alemanha. E todo mundo acha que é o sonho de ir morar na Europa. Ele não parou até ele conseguir um outro emprego para poder voltar a morar na África do Sul. Ele disse que era melhor morar e trabalhar na África do Sul do que na Alemanha. Então, acho que tudo isso também contribui para uma perspectiva muito positiva para a África do Sul e Brasil. Tá ótimo. Professora Laura, acho que eu queria trazer agora um pouquinho, tentar a gente inserir a África do Sul nesse contexto internacional desse novo cenário geopolítico global que se apresenta, né? Eu acho que sob o comando, né, do presidente Ramaphosa, a África do Sul tentou enfatizar aí as suas credenciais enquanto uma defensora, né, da Aliança do Sul Global, sobretudo, enfim, quando eles condenaram imediatamente, né, a Israel na atuação deles em Gaza, o que acabou levando, inclusive, a uma representação na justiça em Haia, né, acusando Israel de genocídio. Acho que também tem tido, o presidente Ramaphosa tem sido uma voz muito atuante num contexto dos países dos BRICS, né, que, obviamente, esse grupo de países tenta ser um contraponto aí aos países do G7, e com toda a dificuldade que tem ali da gente se posicionar, tendo, obviamente, Rússia como parte desses países dos BRICS. Como é que você vê, o próprio presidente Ramaphosa liderou uma delegação de representantes dos países africanos para tentar mediar o conflito da Rússia e da Ucrânia, num movimento recente também. Então, como é que você vê, do ponto de vista, esse posicionamento internacional da África do Sul, como é que são as relações entre a África do Sul e o Brasil, e se isso pode ser, de fato, uma oportunidade, um parceiro importante do ponto de vista desse contexto geopolítico global. Acho que um outro dado interessante é que a África do Sul substitui o Brasil na presidência do G20 também. Então, acho que tem muitas agendas comuns aí do ponto de vista geopolítico para os dois países se aproximarem. Tá me ouvindo, Natália? Acho que eu consegui abrir. Sim. Então, interessante assim, a sua questão.
eu acho que a gente tem que pensá-la também em termos históricos, né? Pensando numa perspectiva histórica de longa duração, né? Tem uma tradição sul-africana na luta contra o apartheid, né? E na condenação do Estado de Israel na- por- pela perspectiva do ANC, né? Do Congresso Nacional Africano. Isso é importante, acho que quando o Cyril Ramaphosa faz esse movimento, né, em relação à condenação de Israel, na guerra em Gaza, ele também estava pensando nas eleições nesse âmbito local, né? Esse é um ponto muito importante, né, da luta contra o apartheid, né? Porque logo a África do Sul foi a primeira a nação a reconhecer e a visitar o Estado de Israel. A gente tem duas coisas importantes em 1948, a criação do Estado de Israel e a ascensão do Partido Nacional ao poder e a criação, né, do Estado do Apartheid, né? Então, assim, acho que essa foi uma ação que ela dialogava com as eleições atuais. Então, acho que o Cyril Ramaphosa estava aí recuperando a struggle, tentando recuperar seu eleitorado ideologicamente, né? E, por um outro lado, estava tentando também se recolocar, né? Abrir esse espaço, quer dizer, continuar esse espaço que o Mandela abriu, né? Nesse nível internacional, né? Acho que a outra coisa é em relação a essa posição geográfica que distante, né, e política também, do Brasil e a África do Sul. Eu acho que o Brasil, historicamente, é mais alinhado aos Estados Unidos que a África do Sul, né? Mas esse Brasil de Lula se aproxima estrategicamente da África do Sul. Você vê que isso foi central, né, no governo anterior, né? A ruptura dessas relações, o próprio BRICS, tudo isso retoma. Essa minha experiência recente agora na África do Sul foi assim muito festejada nos níveis acadêmicos, nos níveis políticos nos quais eu realizei pesquisa, né? A entrada do Lula, a volta do BRICS, há uma crença muito grande no BRICS, especialmente na África do Sul, inclusive com financiamentos, né, para as universidades, né? Então, eu acho que essa parceria ela vai acontecer, pelo menos nesse momento, nesses próximos 2 anos aí do nosso cenário brasileiro. Eu acho que a África do Sul e o Brasil são aliados, né? E eu acho que, sobretudo, tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, é que como essa parceria é fundamental para a democracia brasileira, né? Como um apoio ao nosso processo democrático, né? E, muito especialmente, em relação a um certo conjunto de direitos bem consolidados na África do Sul, que são os direitos LGBT. Eu não estou dizendo que não tem homofobia, tem uma homofobia assassina, né, uma transfobia assassina, feminicídios, estupros, né? Mas no âmbito do legal, no âmbito jurídico, tem um conjunto de direitos consolidado, né? Então, eu acho que em termos de gênero, em termos LGBT, e em relação a questões raciais também, esse é um outro ponto importante dessa parceria. E você tinha me perguntado sobre os jovens, eu acho que tem um aspecto importante aí para a gente também conectar em relação à sua pergunta atual, que fala sobre a desesperança. Essa desesperança dos jovens, ela reatualiza o racismo do apartheid, né? Por quê? Por conta de uma desigualdade social persistente que atinge majoritariamente a população negra de diferentes grupos étnicos na África do Sul, né? Então, eu acho que esse é um outro aspecto importante, né? O racismo, ele retoma, né, a cena pública. Eu vi isso até numa pesquisa com quem eu fiz, até numa parceria com o Emil, em 2010, quando foi assassinado um líder da extrema-direita sul-africana que eu saí para pesquisar. A gente vê que o partido do Julius Malema que foi o que primeiro vocalizou um retorno ao racismo, à linguagem racial no espaço público. Eu levei um susto, porque quando eu estava na África do Sul em 1999, isso não aparecia no espaço público dessa forma. O Mandela evitava falar sobre racismo, evitava falar sobre raça, né? Tentou criar uma Rainbow Nation sem essa perspectiva. Então, eu acho que nesse momento o desenho dessas questões no Brasil, com o desenho dessas questões na África do Sul, eu acho que esse é um outro cenário de diálogo e de alimentação, né? De parcerias e de alianças possíveis também.
Mas eu estou muito otimista em relação a essas alianças, na verdade, que eu acho que isso, sobretudo para a nossa democracia, eu acho que vai ser fundamental. Não, é bem relevante esse ponto que você trouxe, que eu acho que, inclusive, um pouco do que essa aliança de oposição, que eles estão chamando que a aliança, se não me engano, é o Cáucaso, né? Que eles estão chamando os partidos de oposição, e eles trazem muito isso, que essa aproximação da ANC com a Aliança Democrática é um governo para brancos, né? Então, aí você começa a voltar, e agora chegou no debate de jornal, né? Essa questão. E acho que um ponto que você trouxe bastante relevante, eu ia perguntar para o Emil, mas vou passar para ele, eventualmente, se você puder comentar também, que eu acho muito importante. A gente discute menos a questão racial. Eu acho que das formas como a África do Sul tentou lidar no pós-apartheid para promover uma maior inclusão foi com o programa do Black Economic Empowerment, que é um sistema, assim, tentando resumir aqui em pouquíssimas palavras, foi uma forma de, eventualmente, devolver meios de produção para a população negra e treinar e reincluir essa população. Então, o sistema ele funciona, todas as empresas operando na África do Sul, elas têm que dar treinamento para as pessoas negras, promoverem pessoas negras em cargos de liderança, comprarem de fornecedores que tenham equipes diversas e negras como uma maneira de fomentar. E o último estágio, talvez o mais interessante, é que, alguma medida, as empresas têm que ter uma participação no capital dessas empresas detido por investidores negros. Eu acho que o programa do Black Economic Empowerment ele tem, como tudo, pontos positivos e pontos negativos. Os críticos dizem que isso acabou atrasando o desenvolvimento econômico da África do Sul, acabou criando uma elite de empresários negros que se beneficiaram e não necessariamente houve uma distribuição de riqueza, mas, de alguma maneira, tem o lado positivo, que é institucionalizar o problema e tentar o governo lidar com esse problema. Então, queria que vocês dois, começando ali para o Emil, trouxessem a perspectiva do Black Economic Empowerment. Eu acho que tem uma empresa brasileira que está presente na África do Sul, que é a WEG, que conseguiu o nível mais alto de Black Economic Empowerment, eles têm nível 8. Então, as empresas que têm maior inclusão, elas têm prioridade nas vendas governamentais. Eu acho isso bastante inteligente do ponto de vista do desenho do trabalho, mas queria que vocês comentassem um pouco o programa e na perspectiva de vocês, se vocês veem que isso pode ser, de alguma maneira, inspirar algum tipo de ação aqui no Brasil também, dado que a gente tem uma questão racial ainda não equacionada. Emil, você quer começar? Olha, para ser bem direto, esse programa de Black Economic Empowerment ainda não tem nenhum fã brasileiro aqui na África do Sul. Eu sei que a WEG conseguiu alcançar e eles usaram, porque tem várias formas para cumprir BI e WEG usou uma dessas formas. Eu acho que um dos motivos porque tem essa resistência contra BI é porque a imagem popular que existe sobre BI é que todo mundo tem que dar participação para o investidor negro. Esse não é uma das formas de cumprir BI, mas não é a única. Mas eu confesso que nas conversas que eu tenho com investidores existentes e futuros possíveis aqui na África do Sul, eu não consigo, mesmo explicando o intuito e as vantagens que BI traz para uma empresa, eu não consigo convencer alguém a gostar de BI. Então, ainda entre empresas brasileiras tem uma resistência contra a BI. WEG, no caso da WEG, como eles têm muitos negócios, como o governo, eles não tinham escolha do que cumprir com BI, mas no caso deles também teve muito retorno. Então, empresas que não precisam fazer negócios como o governo geralmente ficam muito felizes porque pensam que não precisam cumprir com BI. Mas o problema é que, às vezes, eles fornecem produtos para empresas que fazem negócios como o governo. Daí eles têm que
cumprir com BI. Mas o que eu sempre falo para as empresas brasileiras é que eles não têm que ver BI como é a expressão brasileira, o bicho de 7 cabeças. Eu sei que é uma burocracia adicional e você tem que confiar em um investidor ou em pessoas que você vai treinar, que você não conhece, mas a vantagem que isso traz tanto para a empresa e tanto social, eu acho que no longo prazo é uma coisa muito positiva. Mas, por enquanto, eu devo dizer que eu ainda tenho muito trabalho para frente para convencer empresas brasileiras que cumprir com BI é uma coisa boa. Tá certo. Professora, você quer comentar um pouquinho a tua perspectiva com Sim, relação ao Black Economic Empowerment? sim, então, acho que tem aqui um ponto bem interessante, né, que você levanta. Primeiro, tem uma diferença em relação ao Brasil, né? Aqui as ações afirmativas começaram pelo âmbito educacional a partir das universidades, com as cotas, né, universitárias para pessoas negras e pardas, né? Então, não foi esse o caminho sul-africano. O caminho sul-africano é interessante de pensar que ele foi corporativo, né? Ele foi pelo business. Ele foi pela... A BI, ela abre um espaço, porque o que eu acho que a BI garantiu, né? É interessante ouvir o Emil nesse sentido até, né? Porque garante representação negra, mas não muda a desigualdade. Então, acho que a desigualdade acabou sendo mantida, embora você tenha uma representação negra nesse universo que foi ampliada por conta da BI, né? Eu acho que esse é um ponto. E eu acho que o outro, aí vou reconectando de novo, né, com a sua questão sobre os jovens, é que a parceria com o DA não muda, eu acho, com um cenário de desesperança. Essa é a sensação que eu tenho a partir dos levantamentos que eu fiz no momento da eleição, né? Então, assim, qual é a questão? A questão não é só a da representação, mas a de mudar a desigualdade social, de diminuir a desigualdade social, de diminuir esse fosso, porque o pós-apartheid criou uma elite negra, mas não fez uma distribuição de renda e não diminuiu a pobreza. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Natália, posso acrescentar um ponto? Claro. Aquela falou, para você que vem de bancário, o presidente e o dono de um dos bancos, não foi Standard Bank, mas você provavelmente vai saber qual é, reclamou, eu acho que foi ao longo do ano passado, que não tem, nos últimos 10 anos, não foi criado nenhum novo bilionário negro. E eu fiquei lá pensando, mas esse não é o intuito de distribuição de renda? Porque o que adianta ter outro bilionário enquanto as favelas da África do Sul só crescem? Então, Laura, o que você falou tá totalmente correto. BEE não ajudou a melhorar desigualdade. Nesse aspecto, eu acho que a África do Sul pode aprender do Brasil. Nós dois países temos muito a aprender um do outro, mas eu acho que a África do Sul tem que aprender um pouquinho do Brasil sobre como investir na educação. Não adianta ter bilionários enquanto ninguém sabe ler e escrever. Isso, é interessante, mas acho que a professora traz essa perspectiva bastante interessante. Para além da ação afirmativa, é você fazer essa inclusão pelo lado corporativo, que eu acho que é inusitado, embora, de fato, a gente não tenha tido os resultados ainda almejados. Eu acho que precisa ainda de ajustes, né, no próprio programa para poder que ele seja efetivo, de fato, para promover a distribuição de renda. Ainda ficando nessa questão de diversidade, eu acho que o presidente Cyril Ramaphosa também ele foi bastante inovador no primeiro mandato, quando ele fez ali um gabinete todo formado 50% por mulheres. Na minha experiência com a África do Sul, eu acho que a questão, obviamente, a questão racial sempre esteve na frente, acho que gênero foi alguma coisa que até dentro do Standard Bank, muito recentemente começou a se ter aí metas específicas, né, para mulheres em cargos de liderança, para as mulheres em cargos no conselho de administração do banco, mas obviamente a questão racial sempre foi muito mais presente. Você vê algum tipo de mudança nesse sentido? Como é que você vê a questão da diversidade, professora, na África do Sul?
para além da diversidade étnico-racial, né? Também para a diversidade de gênero e de outras parcelas minorizadas. Então, de novo, acho que assim, propõe pensar de uma perspectiva histórica de longa duração, né? Então, eu entendo que a segregação na África do Sul, o regime do apartheid, que a gente lê como, né, as praias separadas, as bibliotecas, bancos, essa imagem mais pública que a gente vê, mas o apartheid, ele refunda o Estado. Ele faz a gestão do gênero e da sexualidade através da raça. Qual era a perspectiva principal? Evitar a miscigenação. E tem algo importante que acontece nesse período das décadas de 30, 40, que é uma ida de mulheres, né, um desenvolvimento urbano e uma ida de mulheres para o espaço urbano e uma certa perda do poder patriarcal, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que essa questão de gênero ela é fundamental, né? Ela entra, inclusive, na democracia como uma questão importante. E, de novo, Natália, eu acho que você precisa pensar em termos de diferenças étnicas, né? Acho que não dá para pensar gênero como uma categoria unívoca, em uníssono, né? Acho que é preciso pensar gênero dentro das suas diferenças a partir dos distintos grupos étnicos raciais sul-africanos, né? Acho que esse é um ponto, né? Então, por exemplo, algo parecido como Bolsa Família, né? É, que coloca o grant, né, que dá o financiamento para uma mulher, isso empodera as mulheres dentro de uma tradição local específica que causa inúmeros problemas, inúmeras transformações, né? Então, por exemplo, a gente conhece grupos que se posicionam como contra a democracia porque acham que a democracia está destruindo a tradição do seu grupo étnico local a partir desse empoderamento feminino, né? Então, essa é uma questão bem complexa e bem interessante de ser pensada, né? Em termos políticos partidários, é impressionante como um país que nos trouxe, nos inspira tanto em termos de direitos, né, tenha tão pouca representação feminina. Eu acompanhei alguns podcasts sul-africanos onde há um movimento de mulheres por dentro dos partidos, né, tentando maior representação de fato na política, né? Então, eu acho que a gente tem dois cenários aí. Esse cenário tradicional, patriarcal, marcado por muita desigualdade de gênero, com muitos casos de feminicídio, como no Brasil, né? Mas diferentemente constituído, entende? Essa aqui é a diferença. Acho que tem que olhar a dinâmica social ali é distinta, né? E eu acho que o outro cenário é o cenário político, em que essa representação, há uma demanda que se aumente. Então, esse dado que você cita, né, de 50% de mulheres, eu acho que aí eu, como após o INC, respondendo essa demanda interna no partido, né? Por exemplo, né, de maior participação na política. É muito interessante essa perspectiva e acho algo que a gente ainda precisa aprofundar, né? Os estudos e os debates, porque acho que é uma questão que acaba passando ao largo por conta da questão étnica, mas elas estão correlacionadas, né? No fundo, não tem como a gente dissociar. Concordo plenamente. Só para acrescentar, eu acho que não dá para a gente pensar a questão étnica-racial independente da de gênero, né? Elas não são diferentes, Exato. elas estão totalmente conectadas, né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso debate. Talvez eu queria fazer uma última pergunta assim de fechamento bem rapidinha para vocês dois, para a gente, porque toda vez que eu estudo, e quanto mais eu estudo África do Sul e tento entender Brasil, é muito interessante como a gente tem desafios parecidos, né? De alguma medida, os dois países têm desafios e têm oportunidades também, né? Então, queria que vocês trouxessem um pouquinho como é que vocês enxergam, né, a perspectiva de uma relação de Brasil e África do Sul, quais são pontos de aprendizados e desafios comuns e pontos de aprendizados comuns para a gente poder fechar. Emil, você quer pegar? Olha, eu acho que o futuro entre a África do Sul e o Brasil ainda é positivo. Eu faço questão de lembrar tanto a África do Sul e o Brasil através de artigos que eu escrevo no Business Day, para lembrar que no primeiro governo Lula, as empresas brasileiras que investiram aqui tiveram muito retorno.
hoje em dia, obviamente, estamos em uma outra situação econômica, e não temos mais aquelas certezas econômicas dos anos 2000, mas ainda precisamos fazer negócios. O mundo não acabou, a economia não acabou. Sim, tem guerras e tem outros desafios, mas a África do Sul, sendo um país relativamente desenvolvido, como mercado, com consumidores com alto poder aquisitivo, a África do Sul continua sendo um destino favorável para investimentos. Você me perguntou, eu esqueci de responder, mas quais são as indústrias brasileiras que estão vindo para cá? E são variadas. Tem de amendoim para insumos de pisos, para aviões como Embraer, como você sabe, energia renovável, por causa da escassez de energia aqui, várias empresas brasileiras que produzem energia renovável, energia eólica ou solar, têm vindo para a África do Sul. E, obviamente, o Brasil também é um mercado muito grande para empresas sul-africanas. Acho que, tradicionalmente, as empresas sul-africanas tiveram medo do desafio da língua, mas hoje, 25 anos depois que eu me mudei para o Brasil, não é mais um medo razoável. Todo mundo em São Paulo fala inglês e fala inglês muito bem. E quando não falam bem, a minha experiência é que, de alguma forma, o brasileiro faz se entender. Então, eu acho que ao longo da próxima década, tem um futuro promissor de negócios entre os nossos países. Natália. Tá ótimo. Professora, quer fazer as suas conclusões, um pouquinho desse potencial das relações Brasil-África do Sul? Sim, olha, tem o Hendrik Verwoerd, foi um nacionalista africano que foi nomeado pela história como arquiteto do apartheid, né? A ele é atribuído uma ideia de que ele iria construir algo tão profundo que, mesmo se erradicado, as raízes ficariam fincadas, né? Isso era implementar um conceito que é também econômico, né? Que não era apenas ideológico, era um conceito também econômico, né? Aqueles que lutaram pela democracia em 1994, quer dizer, ao longo de todo o período do apartheid, justamente desafiaram esse modelo, né? E essa ordem moral, apostando na possibilidade de se conviver com as diferenças, mas isso somente poderia acontecer se diminuísse o fosso da desigualdade social. Então, eu diria que esse é o nosso desafio para todas essas questões que eu estou aqui mencionando com você, Natália, né? Sobre raça, sobre gênero, também LGBTfobia. Todas essas questões, elas ganham um contorno diferenciado se diminuir a desigualdade social. Então, eu acho que esse é um ponto que o Brasil e a África do Sul têm como desafio, e eu acho que esse é um ponto também que o Brasil e a África do Sul têm como aprendizado mútuo. A outra coisa que eu acho fundamental é um protagonismo sul-sul. Eu acho que são os dois países alinhados, né, nesse momento, numa luta democrática, que são protagonistas nos seus respectivos continentes, né? A importância do Brasil na América Latina, a importância da África do Sul, não apenas na África Austral, né? Mas como seus dados mesmos mostram, né? Seguindo aí para o restante do continente. Então, eu diria que essa parceria ela é importante. Ela é importante nesse protagonismo sul-sul. Agora, a gente além do BRICS, tem o G20, né, que vai acontecer. Então, eu penso que, enfim, eu estou otimista, né? Eu não sei se o Emil está otimista nesse sentido, como ele vê do ponto de vista dele, mas do ponto de vista do que eu vejo político e com todas essas questões que a gente está aqui discutindo, eu acho que a parceria Brasil-África do Sul ela é fundamental para uma sociedade melhor, né? Para uma sociedade mais inclusiva e para a manutenção dos laços democráticos, né? Tá ótimo. Bom, olha, acho que a gente tocou em vários pontos assim bastante importantes. Talvez a gente precise de desdobrar essa nossa conversa em alguns outros eventos para explorar em maior detalhe os grandes tópicos que a gente tomou aqui. Mas se eu pudesse de uma maneira bastante resumida e correndo o risco aqui de diminuir a importância do conteúdo do que a gente discutiu, acho que nós falamos
que a fragmentação, né, ou a perda do poder da ANC não necessariamente, em que pese que não fosse esperada, não necessariamente é ruim, existe uma perspectiva talvez de você criar um governo com uma frente mais ampla e que possa talvez endereçar os problemas econômicos e sociais que são o grande desafio que a África do Sul tem hoje pela frente, e aí a gente está falando não só de um desenvolvimento econômico que tem sido aquém, um crescimento econômico que tem sido aquém do necessário para absorver a população jovem do continente, na média de idade da população da África do Sul é de 30, abaixo de 30 anos, então é uma população jovem que não está conseguindo ser absorvida pelo mercado de trabalho, então que a gente tem um grande, e que isso leva a essa taxa de desemprego muito grande, mas o que falta, sobretudo, é uma economia que seja voltada ali mais no investimento para poder gerar esses empregos. A gente também falou um pouco do papel da questão racial e de gênero, e como essas duas questões, na verdade, elas estão correlacionadas, e como o principal desafio, e talvez um desafio comum que África do Sul e Brasil comungam ou dividem, que é como é que a gente endereça a questão da desigualdade, né? São dois países que são líderes regionais onde atuam, duas economias emergentes, duas economias, o Brasil mais diversificado, a África do Sul menos do ponto de vista econômico, mas são dois países que são motores e centros econômicos nas suas regiões, mas que têm uma dificuldade, de fato, de distribuir e de atacar a desigualdade. Então, esse talvez seja um caminho, mas são lideranças que são, tanto o presidente Lula como o próprio presidente Ramaphosa, têm aí uma voz, seja no âmbito dos BRICS, seja como vozes do Sul Global nessa aliança dentro dos BRICS e também dentro do G20. Então, acho que existe uma possibilidade de uma aproximação maior entre os dois países, e a gente já tem um nível, como o Emil falou, bastante de intercâmbio comercial e de investimentos, então talvez a gente tenha aí uma nova possibilidade, um novo caminho pela frente para os dois países. Eu queria agradecer, encerrar essa nossa participação agradecendo enormemente ao embaixador Antônio por liderar esse esforço, não só no Itamaraty, mas coordenar todo o nosso trabalho aqui no SEBRE. Queria agradecer ao SEBRE pela proposição, o Núcleo África e pela organização do evento, mas, sobretudo, agradecer aos nossos debatedores, o Emil Maibor, que é um advogado internacional que tem ampla experiência aí assessorando tanto empresas brasileiras quanto sul-africanas dos dois lados do Atlântico, a professora Laura Moutinho, que tem um trabalho extenso aí de longa data sobre economia e os aspectos sociais da África do Sul. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, e fica aqui à vontade da gente explorar alguns outros tópicos em mais detalhe mais para frente. Embaixador, eu volto com o senhor. Obrigada para os panelistas. Obrigado a vocês. Eu acho que ele caiu. Olá, Natália, estou aqui. Agora, Não, obrigado. Olha, muito obrigado a todos vocês pela participação nesse evento. Eu pude assistir, felizmente, inteiro, e eu considero que foi um debate muito rico, muito diverso, que trouxe uma gama de elementos que eu acho que a Natália tem toda a razão que futuramente a gente deveria pensar em desdobrar, em organizar conversas específicas sobre alguns desses elementos. Já conto aí com a ajuda da Laura, do Emil, que falaram assim, de experiências próprias e de análises, visões muito interessantes, muito ricas, e que, sem dúvida, vão ajudar a nós todos, quem trabalha com isso e quem está interessado no que está acontecendo na África do Sul, a testemunhar amanhã, de uma maneira diferente, a posse do presidente Ramaphosa, e eu acho que e acompanhar, né, os próximos acontecimentos, tanto da realidade doméstica da África do Sul, dessa sociedade tão interessante, quanto do seu papel na África,
e da relação com o Brasil e com os demais países do Sul, como foi tão bem dito aqui. Então, eu só tenho a agradecer, cumprimentar enfim, sei que assistiremos juntos amanhã à posse de uma maneira diferente. Obrigado ao Gustavo por ajudar a organizar essa conversa e a todo o pessoal do SEBRE e os demais pesquisadores do núcleo, que eu tenho certeza que vão gostar de acompanhar a nossa conversa, e isso vai ser, assim, vai ter um caráter também seminal para outras conversas semelhantes. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.